Quanto que vale a sua saúde? Principalmente pra gente que é mulher, né? Quanto que vale a nossa saúde? Até quando que a gente começa a perceber que a gente tá fraca, que a gente precisa de ajuda, que a gente tá com ansiedade, que a gente tá acima do peso, que a gente tá com os transtornos. E aí quando a gente vê já é tarde, né? Então assim, o vídeo de hoje vai ser isso, né? Eu tô aqui, ó, tô me arrumando, né? Vou na escolinha do meu filho. E eu até comentei agora na minha irmã, minhas irmãs, e eu falei, cara, tô numa ansiedade, tô numa ânsia de vômito, numa agonia, numa tremedeira, sabe? E a ansiedade, sabe, gente? Aí você se pergunta por que tá acontecendo e tal, assim. E, tipo assim, no fundo não tem resposta e ao mesmo tempo tem, sabe? Mas isso a gente vai ganhando com o tempo. Não foi assim de uma hora pra outra a gente ficar com ansiedade, de uma hora pra outra a gente ficar com acima do peso, sabe? E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Estou aqui, ó. Vou tentar me maquiar aqui pra vocês, mas espera que eu vou tentar subir o negócio. Subi o celular, meus negócios tudo quebrou, sabe? E aí eu vou me arrumar por aqui com vocês, né? Eu não sei se eu coloco meu negócio aqui de cabelo, mas isso, eu não tenho hábito de fazer escova no cabelo, tá? Eu não gosto de fazer escova no cabelo, eu acho que não tem, sei lá, não tem paciência de ficar fazendo escova. Mas hoje eu fiz porque, como eu fiz essas paranoia no meu cabelo, ele tá um pouco assim armado, né? Daí eu acabei fazendo. Bom, se você ainda não me segue no canal, então me segue. Eu compartilho a minha história, compartilho minhas dores, compartilho as minhas vitórias, compartilho tudo com vocês. Né? Eu tenho 35 anos, sempre rolou, né, desde quando eu me conheço, sempre tive dificuldade com peso, sempre tive dificuldade em aceitação do meu corpo, sempre tive dificuldade em entender quem, né, é o meu biotipo também, né, então assim, já tentei emagrecer, pra vocês verem como o grau da minha ansiedade, eu não tô conseguindo nem conversar com vocês, tá, mas olha aqui, ó, e eu tô aí, sabe? E sempre tive, né, essas dificuldades assim, sabe? E pra quem ainda não me conhece e tal, minha história, né? Então, tipo assim, minha história é bem difícil, amiga, minha história, né? Onde eu nasci, uma família totalmente disfuncional, esse é o nome, né? Então, assim, eu fui criada aí com os avós, né? E eles também não tinham habilidades, né, para saber lidar nem com os filhos deles, imagina com as netas, né? Minha mãe me teve muito nova e logo na sequência minha mãe arrumou um casamento, e também na tentativa de sair dessa família disfuncional, porque ela também sofreu muito, mas aí ela já tinha gente, e acabou que a gente foi ficando com os avós, e foi isso que aconteceu, sabe? Normalmente, a maioria dos casos é assim, os filhos ficam com avós, não é assim, que os pais chegam e falam, pega aí pra vocês. Não, é em relação a isso, vai acontecendo coisas, né, que vai levando os avós a acabar criando os netos, né. E aí foi muito difícil a nossa história, eu sou gêmea, né, foi bem difícil, passamos bastante necessidade, passamos bastante desconfortos, tivemos muita coisa dolorida, sabe? Tivemos tivemos abuso, né? Eu nunca abri muito detalhe aqui pra vocês e tal. E só que assim, ó, conforme a idade vai ficando, você vai percebendo que você não via essas dores, né? E aí conforme a idade vai ficando, você vai percebendo e você vai notando tanto que certas coisas tá aí, né? E você precisa se curar, né? E aí a gente tá fazendo terapia, né, menina? Amiga. A minha terapia hoje, eu tinha terapia de 2 horas, a minha psicóloga, não sei o que aconteceu, deve ter dormido. Geralmente a nossa terapia, a nossa psicóloga, ela tira soneca, ela faz assim, ela dorme. E aí eu falei, vou arrumar meu cabelo, vou, né? Então, eu falei, vou falar no meu YouTube. E foi bem difícil a nossa história, não foi uma história fácil, não tivemos uma infância fácil, foi bem dolorosa, foi bastante perrengue, foi bastante conflitos, bem disfuncional mesmo, bem sobrevivência, bem, a palavra, a gente era meio da favela mesmo, sabe? Favelado.
Favelado no sentido de morar na favela, de não ter condições, né? Ah, passamos fome? Nunca passamos fome, mas já comemos pão com cebola, né? Então já a comida era arroz, né? Eu só fui entender o que, que eram comidas mesmo depois de praticamente quase de casada, que eu fui entender alimentação, eu fui ver vários pratos, entendeu? Fui conhecer um paladar aí da culinária. Só depois disso, porque na minha família não tinha, sabe? E aí o que que acontece, mulheres? A gente já vem com problemas de lá, certo? Ó, não tô me maquiando. A gente já vem com problemas, não é com problemas, com coisas que a gente precisa se curar, né? Lá longe, né? Lá da nossa casa, né? Lá da nossa casa, da onde a gente nasceu, dos nossos antepassados e tal. Então, e a gente não percebe que a gente precisa dessa cura, né? Aí, o que que acontece? A gente precisa dessa cura, a gente não percebe isso porque a gente também não tem informação. E aí, não tem informação de nada. E aí a gente se torna um adulto com bastante dores emocional, um adulto frustrado, um adulto que não sabe o que está acontecendo com ele. Eu fico, às vezes, desesperada porque eu não sei o que está acontecendo com ele. E aí, sabe o que que acontece? Aí você começa a ter que entender mais sobre a sua vida, sobre a sua família. E aí você começa a trabalhar coisas, né? Que precisam ser desestruturadas, quebradas para você entender melhor por que tudo isso, né? Pera aí. Você já parou pra pensar que a gente... Aí vira uma bola uma bola gato. Porque assim, a gente já vem com problemas lá de trás. Aí não cura, porque também muitas das vezes a gente não identifica, né? Aí o que que acontece? Você já tem esses problemas que a gente não sabe tratar. E aí você tenta ter uma vida normal. Essa vida normal inclui comportamentos de casamento, cuidados com o filho, cuidados com você, cuidados pessoais, sabe? Cuidados com a saúde. E você, muitas das vezes, você tá tentando, você tá achando que tá fazendo certo. Só que, cara, e às vezes nessas novas relações, que é tudo muito novo, você começa também a fazer mais bola de gato. E quando você vai ver, você tá num conflito que você não entende o porquê. Às vezes debaixo de uma angústia que você não sabe por quê, que na verdade você sabe, né? E aí você tá com essas coisas assim que você precisa se resolver com você. Não é com os outros, né? Não é com fulano, não é com ciclano, é com você, sabe? Que sabe que é negócio com você? E aí, aonde que você precisa se entender como mulher, né? E às vezes, você tentando abafar essas dores suas, você vai se esquecendo, né? Então você vai se esquecendo de se cuidar da sua autoestima, você vai esquecendo de fazer uma unha, você vai se esquecendo de cuidar um cabelo, de arrumar sua sobrancelha, de investir em você, de comprar uma blusinha, porque assim, parece que primeiro você tenta abafar sempre o fogo, tentar estruturar tudo, né? Aquela sensação de medo de perder sempre tudo, né? E aí você vai se esquecendo disso. Então, fala assim, eu sempre tenho que estar ali, presente, prestando atenção, cuidando do outro, cuidando do esposo, cuidando dos filhos, não sei o que lá. E você se esquece de você, né? Você não se dá esse olhar. E aí você não se dá esse olhar, só que também você por que a pessoa não tá me dando atenção? Nossa, eu preciso tanto ser abraçada. E você começa a cobrar outras pessoas esse sentimento, que na verdade esse sentimento você teria que dar pra você. Tá entendendo? E esse sentimento você deveria virar pra você e não ficar ali querendo cobrar do outro, um afeto, uma coisa, sendo que nem você tá dando isso pra você, como é que você vai cobrar do outro, né? E aí, quando você vê, né, o intuito do vídeo é, quando você vai ver, sua saúde tá horrível. Sua saúde tá horrível, você tá se sentindo mal. Vou ter que pegar um negócio aqui, vou fazer com o dedo mesmo. Você tá se sentindo mal, né? E aí, quando você vê, já passou. Então, várias coisas aconteceu na sua saúde. Você, na verdade, nem percebeu, porque veio aos poucos, assim, sabe? E aí, você corre atrás de recuperar essa tua saúde. E essa tua saúde, eu não tô falando só a saúde física, né? A saúde emocional, né? Que eu acho que essa saúde emocional, às vezes, é mais dolorida, mais difícil do que uma saúde física, sabe?
Lógico, tem coisas que, meu Deus, né? Mas assim, cara, aquela dor emocional que às vezes a gente tem ali nos faz, assim, pesar muito mais e aí acaba juntando muito mais com a física, né? Que isso passa pro corpo, né? E aí quando você vai ver uma bola de neve, e aí você tenta recuperar essa saúde. Aí você sofre para recuperar essa saúde. Sofre, sofre, você não entende, você se quebra e você sofre. E aí depois você vai perceber que todos esses sofrimentos, esse negócio, essa angústia que rolou, né, na sua vida ali, se a gente tivesse tratado lá atrás, sabe? Se a gente tivesse tido essa percepção, ou talvez se alguém tivesse nos mostrado lá atrás que poderia ser mais leve, nossa, muita coisa ia mudar, sabe? E hoje com meu filho, a gente tenta fazer isso, sabe? Tento mostrar pra ele que ele já tá indo na micro. Ah, não sei o que. Gente, todo mundo vai ter trauma, né? Então eu não sou perfeita pra criar o meu filho. Então, assim, meu esposo também não é. Eu tenho muitos traumas. Várias coisas que aconteceu com a família. Então, assim, cara, tô levando ele mais cedo, assim, sabe? Parece bobo e tal. Não tem muita coisa pra ser falada e tudo. Mas ele precisa entender que, tipo assim, tudo pode ser muito leve. Que nada vai ser um mar de rosas, assim. Pra depois não ter esse abalo emocional, pra sua saúde não for afundada junto, né, gente? Porque depois você tem que fazer o quê? Tem que se matar para recuperar a sua saúde. Saúde física, saúde emocional, sobrepeso. Ai, aquela ansiedade, vontade de comer, e não sei o que, e você fica desesperado, e você fica sempre nessa função, né? De sobrevivência, de abandono, sabe? E a dica que eu tenho hoje pra mim, né, o que eu tô trazendo pra mim, que talvez possa servir pra você, assim, se olhe mais com amor, e não fica pedindo pro outro te olhar. Porque se você não tá se olhando, você acha que o outro vai conseguir te olhar? Se você não tá se vendo com amor, de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu sobrepeso, de cuidar a sua unha, seu cabelo, as coisinhas básicas do seu lar, não adianta pedir pro outro olhar isso pra você, sabe? E daí depois a saúde da gente vai lá pro lixo. Porque a gente, além de estar com nossos problemas sobrecarregados, a gente quer que o outro resolva nossos problemas, sendo que não é culpa do outro, é culpa nossa. A gente tem que saber se olhar, se espelhar e tentar buscar ajuda o mais rápido possível, sabe? Porque quanto mais a idade vai passando, mais borbulhinhos vai ficando na cabeça e vai ficando meio que materializado, sabe? Que o que eu sinto que tá meio que materializado, tá? Uma coisa assim, tipo uma agonia, sabe? Porque tem que conviver com isso, entendeu? Isso que me sufoca. Puta que lasqueira. Que eu tenho que conviver com isso, sabe? Que eu vou ter que trabalhar com isso? Que sensação de dor é essa? Que sensação de ansiedade é essa? Sendo que hoje eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho uma família, meu sonho, e ao mesmo tempo eu vivo com medos. Medos de abandono, medo de ser uma boa profissional, medo de ninguém me amar, medo de mim mesmo, do que eu possa ser, do que eu possa me tornar, da minha agressividade, ou do meu amor, não sei, sabe? E a gente não pode viver com isso. A gente tem que, quanto mais cedo a gente descobrir que a gente precisa de terapia, que a gente precisa ter esse amor próprio com a gente, vai ser melhor, amiga. Escuta o que eu tô te falando. E eu não dava moral pra isso, viu? Que eu precisava me cuidar, né? Eu não precisava me cuidar e precisava olhar para algumas dores que eu falava que não era importante. Pensa. Ó, tô usando essa base aqui, ela tem algumas coisas para tirar mancha, e eu tô notando que o meu rosto tá ficando vermelho, que eu comecei agora. Mas disse que tem que continuar passando, e eu vou sair, eu vou passar com a mão. Não vou passar com a mão que vai dar ruim, espera. Vou passar um prime também, porque eu tô com bastante poros, sabe? Já vai ser um protetor solar por baixo. Esse prime pega bem no meu rosto. Ai, tô com medo, sabe? Tô sentindo minha pele bem estranha. Então é isso. Não vamos deixar a nossa saúde ficar daquele jeito que a gente sabe? Vamos tentar dar o nosso melhor. Vamos tentar correr atrás do prejuízo e não vamos culpar ninguém, culpar família, culpar passado, culpar parente, tudo, né? Porque tudo tá na nossa responsabilidade. E pronto, acabou, não existe mais. É a sua alta responsabilidade, assumir o que tá acontecendo com você, a sua dor, olhar pra isso e aí tomar uma posse. Ah, eu tô com problema no emagrecimento, não tô conseguindo. Olha bem pra isso aí. Por que você não tá conseguindo? Como é que tá a tua rotina? Vamos mudar, muda sua rotina, muda sua alimentação, tenha persistência.
Vai lá, segue firme, não fala pra ninguém, fica quieta nas suas coisas, nas suas decisões, sabe? Que você vai ver o resultado. E por aí vai. E a gente vai o que? Se moldando, vai se transformando. Vai curar o trauma? Não vai curar o trauma, mas a gente vai fazer o quê? Colocar coisas boas no lugar. E colocando coisas boas no lugar, a gente se sente o quê? Mais leve, consegue lidar com isso, porque trauma não se apaga. Fica ali, não tem como. E eu demorei a entender isso, viu? Que eu não que ia sair. Não ia sair, gente. Eu queria que saísse, mas não vai sair. Então você tem que aprender a lidar com isso, a controlar a sua ansiedade. Ó, eu vou falando com vocês, até a minha ansiedade de hoje, ela tá passando. Sabe por quê? Tô conversando com vocês. Minha psicóloga não veio, ó. Engraçado, né? Você tá aqui passando o que tá acontecendo, sabe? E aí você vai se moldando e vai sendo uma pessoa melhor, tá bom? Foi um videozinho rapidinho de 15 minutinhos, não sei nem se vocês vão continuar assistindo, mas se você assistiu até o final, se você também sente às vezes esses apertos assim, você fala aqui pra mim, fala, oi Bia, também fico assim às vezes, tá? Não precisa contar o teu, né? Às vezes não quer desabafar tudo, né? Mas é bom a gente se ouvir também, eu acho que melhora bastante. Vou terminar de me arrumar aqui, daí talvez eu coloque aqui o resultado final aqui do meu rosto, tá bom? Beijos, até mais. Me segue aqui no canal também. E bora pra cima, mulher. Se olhe. Fica olhando pro lado, não. Olha pra você primeiro, tá bom?